Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. E hoje nós vamos falar sobre a difícil missão que é dar, receber e trabalhar com feedback. Quando essa coisa de feedback, essa coisa de dar opinião sobre alguém ou sobre o trabalho de alguém começa a ter já pontos de criticismo e orgulho, toda essa mecânica começa a falhar. Muitos esquecem que o processo de dar opinião sobre alguma coisa deve ser algo muito claro e com um foco em ser totalmente cuidadoso e prezar pelo crescimento de alguma coisa, seja um crescimento de conhecimento ou um crescimento pessoal profissional. E o grande erro de muitas empresas é que elas focam a energia completamente em treinar pessoas a dar feedback, sendo que aí que está o erro. Na verdade, as empresas deveriam se preocupar em treinar e capacitar pessoas a receber feedback. É óbvio que, a partir do momento que ele é capacitado a receber feedback, ele naturalmente vai saber dar feedback. Ele vai naturalmente saber dar opiniões com foco em crescimento, sem criticismo, sem orgulho, no desenvolvimento de um projeto ou de um profissional. Isso é muito discutido e ensinado no livro de Douglas Stone e Sheila Hinn, que é o livro Thanks for the Feedback. O link eu vou colocar ali para vocês. Segundo os autores, receber um feedback não significa que você constantemente deve pegar o feedback para você. Receber bem um feedback está muito mais relacionado em você saber captar essa informação e analisar e também descobrir onde, como e quando usá-la. Recebemos opiniões e feedback desde que começamos a compreender as palavras e as frases dos nossos pais na escola, lá na infância, desde quando éramos pequenos. Sabemos lidar muito bem com o feedback positivo, mas é aquele tipo de opinião, aquele tipo de feedback que te dá uma dor no estômago, te dá um suor e te deixa angustiado. E muitas vezes, esse tipo de feedback também te causa raiva. Como lidar com esse tipo de opinião e feedback? É aquele tipo de feedback que você se pergunta, não pode ser verdade que a pessoa está falando esse tipo de coisa pra mim. Ou então ainda tem um processo de culpa, né? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? Em todo caso é uma sensação de frustração, de raiva, de tristeza e você se sente completamente perdido quando o tipo de opinião é negativa. Nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de saber dramatizar coisas que nem sempre precisam ser tão dramatizadas. Nós distorcemos algumas opiniões, começamos a criar falsas interpretações e gerar uma ansiedade que nem sempre precisa ser gerada. Dessa forma, nós eliminamos completamente a nossa capacidade de olhar para a coisa de uma forma mais analítica, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais racional, onde nesse caso você conseguiria facilmente separar o que é bom, o que é ruim, peneirar e trabalhar em cima dessas opiniões. Para nós aprendermos a receber feedback, nós não podemos distorcer a opinião que nós recebemos de uma forma emocional. Por isso, é importantíssimo você saber receber o feedback, trabalhar com ele, separar o que é certo e o que é errado e, na verdade, separar o que é útil realmente. E para que esse composto possa funcionar, na hora que você for procurar por uma opinião, e é o que você deve fazer, sempre procurar por opiniões, procurar por feedback, seja do seu projeto ou sobre você mesmo, você deve deixar muito claro quais são os objetivos, qual é o contexto em que você está ou o que você está fazendo, para que a pessoa saiba dar uma opinião de algo real, de algo muito mais tangível, que a pessoa que vai te dar a opinião e o feedback possa ter uma compreensão muito próxima do contexto do qual você está precisando da opinião dela. Segundo ainda o livro Thanks for the Feedback, a autora ainda fala que existem 3 tipos de feedback. O de apreciação, aquele que nos motiva, aquele que nos dá uma boa autoestima para continuar trabalhando em cima daquilo que estamos fazendo. Tem o de treinamento, que é aquele que também nos ajuda a melhorar o nosso conhecimento, a buscar mais capacitação. E o de validação, que nos ranqueia e nos pontua várias coisas que nós precisamos melhorar. É como se fosse um alinhamento de expectativas. Cada pessoa se satisfaz com algum tipo desses 3 tipos de feedback. Mas você, como um profissional de design, deve saber mapear os 3. Você deve saber distingui-los em cada momento que eles aparecem na opinião do seu trabalho ou sobre você. E você conseguir ter essa visão de distinção entre os 3, vai saber muito bem lidar com cada um deles. Para dar e receber um feedback, tudo deve estar muito claro, os objetivos devem estar muito bem alinhados, o propósito, a visão final do que se deseja chegar, entregar ou ser, tem que estar tudo na mesa. Toda comunicação é formada por um emissor e um receptor.
Para que a coisa funcione, você não pode ter ruído nessa comunicação em momento algum. Não ter as coisas claras, ter uma interpretação falsa, ter uma visão errada, ter uma comunicação com algum buraco que está falhando, vai existir um ruído entre o emissor e o receptor. E qualquer tipo de ruído nessa comunicação pode trazer as más impressões, um olhar errado, uma colocação que talvez não caiba para aquele momento. E aí, em outras palavras, caga-se completamente o feedback. Esse processo precisa ter como objetivo algo totalmente colaborativo e construtivo. Em um artigo chamado O Segredo da Pixar em Dar Feedback, de Joy Hirsch, eles usam uma técnica muito legal que é o Plussing. Ao invés de chutar as ideias completamente, eles fazem um trabalho de adição de ideias, de melhoria das ideias. Quando o diretor do filme Toy Story 4 viu uns frames, uns sketches do desenhista onde tinha um movimento do olho do personagem principal, ao invés de ele simplesmente pegar e jogar fora todos os sketches e falar faz de novo, ele virou para o desenhista, para o animador e falou assim: eu achei fantástico o seu trabalho, ficou muito bom. E se nós tentarmos o olho virando dessa forma aqui? Ele não destruiu o trabalho do animador, ele adicionou uma ideia de melhoria em cima do que já estava feito. Dessa forma, você elimina aquele processo reativo de quem está recebendo o feedback. Você consegue eliminar ruídos nessa comunicação. E você aprimora o profissional que está recebendo o feedback a dar feedback da mesma maneira. Tudo é uma questão de semântica. Deixar o feedback de uma forma muito mais significativa. Isso ajuda profissionais a andarem com os próprios pés. E dá um significado real da posição de liderança e o papel importante que eles têm dentro de um projeto. Um feedback silenciador é aquele e se... ah não, eu não sei, eu acho que não vai funcionar desse jeito. O feedback Plussing, o da Pixar, já usaria alguma coisa desse tipo. Olha só, muito interessante. E se nós tentarmos dessa maneira? Ou então, o negativo é, eu acho que isso não vai dar certo. Com a semântica que a Pixar está adotando, já muda um pouquinho o viés de como abordar. Como podemos fazer isso juntos? A construção de um bom processo de feedback ajuda na ação colaborativa e desenvolvimento de produtos, de projetos, de trabalhos, de desenvolvimento profissional. Quando esse processo é bem construído, ele serve de suporte para que as discussões tenham um propósito muito mais focado lá na frente, muito mais real do que alguma coisa solta e que deixa os seus profissionais completamente perdidos, até se questionando de sua capacidade, de seu conhecimento. A falta de feedback também destrói, também deixa as pessoas completamente perdidas, sem uma estrutura, e aí o dia que você precisa mandar alguém embora ou fazer alguma mudança, ninguém vai saber por que você está fazendo aquilo. Elas simplesmente nunca souberam as opiniões que eram necessárias para suas próprias melhorias. E nessa ideia de que você precisa capacitar muito mais o receber, você precisa saber ouvir. Não é a hora de você falar. Não é a hora de você se defender, não é a hora de você ser completamente reativo. Quando você receber uma opinião, receber um feedback sobre um projeto seu ou sobre você, escute. Você conseguir escutar, também vai ser muito fácil você mapear, anotar tudo que está sendo falado. E depois você terá clareza em saber avaliar e peneirar aquilo que realmente é importante e vai servir para alguma coisa. Por mais que algumas opiniões ou feedback possam inicialmente parecer completamente idiotas e não vão servir nada para você, alguma coisa você vai conseguir retirar daquilo. Ela pode servir para um aprendizado e um amadurecimento seu. E por mais que aquele feedback seja um saco e você não goste de ouvir, mas você está lá escutando, agradeça. É importantíssimo você ter essa ação de gratidão em cima do feedback recebido. Quando você recebe um feedback de um usuário sobre um teste que você está fazendo, sobre um logotipo ou sobre um projeto, uma embalagem, um aplicativo, um website que você faz, você não é reativo, você escuta, você analisa, você mastiga e tenta melhorar o seu projeto ou levantar dados importantes sobre aquela resposta e aquela opinião que o seu cliente, o seu usuário, a pessoa que você trabalha, o seu público-alvo te dão. Por que então não fazer isso com o seu gestor, com o seu líder, com o seu colega do lado? Faça a mesma coisa com quem está te dando feedback sobre seu trabalho, sobre sua profissão, sobre você. A minha abordagem não é só sobre aquele trabalho que você coloca na tela e vai saber se o seu gerente, o que ele está achando sobre aquilo.
aquilo. A minha abordagem é também sobre isso e também sobre o seu desenvolvimento como um profissional. Uma vez eu trabalhei numa empresa onde a empresa era aberta para receber a opinião e o feedback de todos da empresa sobre determinado tipo de trabalho ou projeto que você estava lidando. Era uma plataforma aberta onde todos opinavam. Era dificílimo você saber peneirar as opiniões e olhar aquilo com um olhar não negativo, porque vinham as mais variadas opiniões. Afinal de contas, pessoas lá da outro departamento queriam dar opinião, queriam participar sobre aquele processo. Tinha hora que, óbvio, eu como humano, estava começando na carreira, eu ficava louco daquele tipo de informação, daquele tipo de opinião. Mas hoje, olhando, eu consigo observar que aquilo era importante. Ou era para melhorar o meu trabalho, ou então melhorar o meu perfil como um profissional. Me dar maturidade de saber que aquilo era uma ação muito mais aberta, social, do que algo contra mim. Feedback, a opinião, é algo crucial para o design. Derruba as barreiras. Aprenda a receber feedback. Isso é fundamental para que o design consiga alcançar o seu objetivo. O seu objetivo final em entregar um produto, um projeto, uma ideia com efetividade. Esse é o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, coloquem seus comentários, suas ideias, acessem aqui. Vamos lá, vamos fomentar esse assunto. E não se esqueça, assine o canal. Assim você sempre vai ficar sabendo quando eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube. Um grande abraço e até o vídeo da próxima semana. Tchau!